Bom dia mais uma vez, graças a Deus, que bom que você está aqui. Esse domingo bom para ficar em casa. Que bom que você está aqui. Nós estamos estudando o que? Me conte aí. Oi? Estamos estudando o quê? Gálatas. E quem eram os Gálatas, vocês sabem? A galera da Galácia. Um grupo de colonizadores celtas aí. Paulo escreve uma carta para esses caras. A pastora Elise trouxe para nós semana passada, o começo desse estudo. E hoje me permitam ver mais alguns versículos com vocês. E hoje a gente vai no capítulo 1 de Gálatas, do 10 ao 24. Se você tem a sua Bíblia aí, seu smartphone, se você quiser acompanhar essa leitura comigo, que é uma leitura lenta, extensa, para você não perder aí. Então, Gálatas, capítulo 1, de 10 a 24. O texto diz o seguinte, então é uma epístola, uma carta de Paulo a essa igreja que ficava lá, nessa região. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre apóstolos, entre os gentios, não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que eu escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir, e glorificaram, vão a Deus por minha causa. Paulo está dizendo. Irmãos, as igrejas costumavam, a gente também costuma até hoje pedir para os membros compartilharem testemunho. Quem vai testemunhar? Quem quer contar uma bênção aqui, principalmente no culto de fim de ano? E aqui nós vemos Paulo dando o testemunho dele, nós vemos Paulo compartilhando o testemunho dele. Essa sessão é como se fosse uma sessão autobiográfica dentro dessa epístola de Gálatas, onde Paulo relata a sua conversão e as experiências cristãs que ele teve iniciais. E ele o faz, irmãos, nesse momento para refutar algumas afirmações de pessoas que estavam procurando enfraquecer a mensagem de Paulo. Qual era a intenção deles? Eles estavam tentando fazer com que a mensagem de Paulo fosse descredibilizada, que não fosse ouvida. E o que Paulo quer é que o seu testemunho aponte para o Deus da surpreendente graça. É isso, é sobre isso a mensagem de hoje, é sobre isso que nós temos falado, sobre uma graça que é surpreendente. E Paulo está tentando então falar sobre isso. E ele está então lembrando esses irmãos da Galácia que o Evangelho não nasceu da vontade humana. O Evangelho também não foi, irmãos, para
agradar ninguém. Ele não foi planejado, moldado para agradar ninguém. Nós sabemos que Cristo era extremamente polêmico, porque falava aquilo que tinha que falar, para quem tinha que ouvir. E Paulo reafirma mais uma vez que a transformação que ele passou foi resultado direto da graça de Deus. Porque nós estamos falando de alguém que era perseguidor da igreja, que matava. E esse cara que era antes perseguidor, agora é proclamador do Evangelho. Irmãos, é uma das mudanças mais radicais que a gente pode ver na palavra. É uma das mudanças mais radicais que a gente pode conversar, entender, contar para alguém. E é impressionante que quando você lê o texto que nós lemos em Gálatas, Paulo está dizendo que ele foi separado desde o ventre da mãe dele. E aí mais para frente nós vamos nos confrontar, mas por que então Paulo fez tudo o que ele fez? Por que ele matou? Por que ele perseguiu? Por que ele fez tudo isso? Essa mudança radical, irmãos, revela para nós hoje, sempre, toda vez que nós lembrarmos de Paulo, toda vez que nós lemos esse texto de Gálatas, nós podemos lembrar que ninguém está longe demais da graça do Senhor. Ninguém. Isso é motivo para que a gente possa se alegrar, porque nós não estamos longe dessa graça. Enquanto Paulo nos conta como ele se tornou um seguidor de Jesus, ou talvez sendo mais exato, como Jesus fez dele seu seguidor, ele está se defendendo, irmãos, de 3 ataques que estavam fazendo contra ele, e contra a mensagem dele, a mensagem que ele pregava do Evangelho. Primeiro, Paulo refuta a ideia, irmãos, de que, ele fala isso no texto que nós lemos, Paulo primeiro refuta a ideia de que a mensagem do Evangelho que ele prega é revelada para ele, chegou por ele através de alguma reflexão, algum raciocínio, algum pensamento próprio, como se ele tivesse pegado, como eu e você pegássemos a palavra, e nós pudéssemos analisar um texto, e por causa do nosso raciocínio, do nosso entendimento, da nossa interpretação daquele texto, pudéssemos estar falando o que entendemos do texto. E ele conta no versículo 13 que nós lemos, que até a conversão dele, ele era, podemos usar um termo aqui, violentamente contrário, hostil à igreja e ao cristianismo. Logo, irmãos, não havia como a mensagem desse homem, violentamente hostil à igreja, ser produto da sua própria linha de raciocínio, porque ele entendia, ele estudou com os maiores doutores, ele estudou para que eu pensasse de uma maneira diferente. A experiência dele era uma forte evidência de que realmente ele se converteu por algo que foi revelado diretamente para ele. E nós sabemos o que foi. Jesus Cristo ressurreto foi ao encontro de Paulo e o instruiu diretamente, de modo que Paulo se tornou um apóstolo com A maiúsculo, irmãos. Sem nenhuma dúvida, como qualquer apóstolo antes dele, porque ele se encontrou com Cristo. Paulo não passou por um sonho, não foi um transe, não. Cristo estava lá o tempo todo, no tempo e no espaço, falando com Paulo. A segunda coisa, eles estão dizendo que a mensagem de Paulo era derivada de terceiros, ou seja, líderes cristãos em Jerusalém. E no versículo 16 e 17 ele fala assim: eu não consultei ninguém, tampouco eu subi a Jerusalém. Não. Paulo foi 3 anos depois da sua conversão, somente que ele foi para Jerusalém. Eu não subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. 3 anos se passam da conversão até a primeira viagem. Ele não ouviu ninguém contou para ele algo e ele então entendeu e começou a divulgar. Não. E a terceira coisa, Paulo mostra que o seu evangelho dado por Deus ele batia, ele conferia com a mensagem que os outros apóstolos
tinham recebido de Deus e estavam pregando. Mesmo ele não recebendo a mensagem dos outros apóstolos. No entanto, a mensagem dele concordava com exatamente o que os outros estavam falando e tinham recebido do Senhor ressurreto. O testemunho de Paulo, irmãos, ele não serve apenas para estabelecer a autoridade desse homem, como é como mestre do Evangelho. Ele ilustra os aspectos do Evangelho da graça, de como esse Evangelho da graça é. E Paulo está nos mostrando com essa carta, que nós vamos estudar durante alguns domingos, tanto na estrutura da carta como no conteúdo, que o Evangelho da graça é o que sustenta cada passo da nossa vida. É o Evangelho da graça que sustenta cada passo da vida cristã. Então cabe a nós retornar a esse Evangelho na nossa vida. Retornar em nossas orações, em nossos pensamentos, em nosso testemunho, em nossa pregação, no nosso ensino. E nós precisamos fazer isso juntos, e nós vamos fazer isso nessa manhã. O versículo 13 de Gálatas 1 diz o seguinte: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Esse cara, Saulo, que virou Paulo, esse cara era um cara zeloso pela tradição judaica, um cara extremamente dedicado à religião, dava show em qualquer um de nós aqui, se somar tudo que a gente faz, vai chegar perto do que Paulo fazia, dedicado à religião de seus pais, um cara que seguia todas as leis, todas as regras. Humanamente falando, irmão, se nós pegarmos o candidato menos provável, escolhe alguém para que vai ter um milagre aqui, escolhe na história aí um cara que vai ter um milagre, esse cara vai se tornar um apóstolo. Eu não apostaria minhas fichas em Paulo. Um grande cumpridor de regras, cheio de orgulho. E nós vemos o depoimento desse homem agora, um testemunho poderoso de um coração que agora pulsa pelo cristianismo, um coração que agora pulsa por Cristo, um coração que agora pulsa pelo Evangelho da graça. Graça, irmãos, que você sabe que é esse favor imerecido e gratuito de Deus, que opera de maneira poderosa na mente, no coração, para transformar as nossas vidas. E Paulo é o exemplo mais claro que a salvação, irmãos, só pode ser recebida pela graça. Salvação não pode ser recebida mediante nosso desempenho moral, nosso desempenho religioso. Não pode. Não é porque eu sou pastor que eu sou salvo. Não pode. Não tem como. Graça. Salvação é pela graça. E graça é graça, de graça. E a graça alcança, assim como alcançou Paulo, a graça alcança a gente que cai, a graça alcança quem errou, a graça alcança quem se afastou, a graça alcança quem endureceu o coração, a graça até mesmo alcança aquele que lutou contra Deus, que foi o caso de Paulo. E talvez, em tudo que eu falei, você vai lembrar de algumas pessoas que também lutaram contra Deus e hoje foram alcançadas, ou que ainda estão lutando, mas um dia nós cremos e oramos para que entendam e sejam alcançadas pela graça. A experiência de Paulo, irmãos, reafirma para nós que o Evangelho não era religião. Sabe por quê? Ninguém é tão bom, irmãos. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho. E ninguém é tão ruim que não possa recebê-la. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristianismo é de Deus. Salvação vem de Deus. Então nós podemos receber, porque é graça. E se nós então olharmos aqui juntos o slide, existia uma acusação que o Evangelho de Paulo era uma invenção humana, e a defesa é que ele teve uma revelação direta com Cristo ressurreto. A acusação é que ele copiava a mensagem de outros, irmãos.
Ele se defende dizendo que ele não viu ninguém, que ele não falou com ninguém. 3 anos ele demorou para ir para Jerusalém. A acusação de que era um apóstolo rebelde e divergente. Mas a mensagem era exatamente o que deveria ser dito, o que os apóstolos estavam falando. Olhando para trás, Paulo consegue reconhecer que a graça soberana de Deus agiu na vida dele, antes mesmo da sua conversão. Por isso que no versículo 15 ele fala: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe. E ele quer dizer que a graça de Deus estivera preparando a vida inteira, preparando esse homem a vida inteira para as coisas que Deus o chamaria para fazer. E é espantoso, não é? Eu falei sobre isso minutos atrás, porque Paulo fez tanta coisa errada. Mas Deus usou as experiências daquele homem para se tornar um pregador para os gentios, e por causa disso essa mensagem chegou hoje, chegou ontem, há alguns anos até nós. Tudo estava sendo usado por Deus para quebrantar, para capacitar aquele homem a ser instrumento na edificação da igreja. Deus trabalhou o tempo todo para usar Paulo no estabelecimento da fé que ele tanto se opusera. O versículo 23 diz o seguinte: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. É muito doido, muito maluco, as coisas que a gente não entende. Talvez, naquele momento, eles se esforçavam tanto para descredibilizar a mensagem desse cara, porque esse cara era um cara que... Quem é o bom aí? Quem é o Paulo? É o Saulo. Quem é o perseguidor? Quem é o Saulo? Quem é? Agora esse cara falou: esquece tudo que eu fiz. Eu quero falar uma mensagem para vocês. Sabe aquele Cristo que eu estava perseguindo? É esse o Cristo que agora estou anunciando. Irmãos, um dos temas mais importantes da Bíblia. Um outro exemplo nós temos lá em Gênesis. José disse para os irmãos dele que o esforço deles para rejeitá-lo, na verdade, foi o instrumento para estabelecê-lo como libertador. Os apóstolos repetiam constantemente que as pessoas que se opuseram a Jesus só contribuíram para promover os propósitos divinos. No final fica claro que toda oposição a Deus só serviu para confirmar e ajudar a concretizar o plano de Deus. O Evangelho dá para nós, para mim e para você, um par de óculos como esse aqui na tela, através dos quais nós podemos rever a nossa própria vida, enxergar, irmãos, Deus nos preparando, enxergar Deus nos moldando. E Ele faz isso não por causa das coisas boas que nós temos. Eu estou aqui porque eu sou um eloquente pregador, eu estou aqui porque eu sou um bom menino para minha mãe. Não. Nós podemos rever na nossa vida e enxergar Deus nos preparando, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos, por meio dos nossos pecados, assim como fez com Paulo. Para quê? Para nos tornar vasos da sua graça no mundo. Mas afinal, Leandro, por que tudo isso aconteceu? Em versículo 15, Paulo fala: porque Deus se agradou de agir assim. Deus derramou sua graça amorosa sobre Paulo, não porque ele era digno de recebê-la, mas apenas por se deleitar, ter prazer em fazer. Deus sempre agiu assim. Permita-me ler Deuteronômio, capítulo 7. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor
nos amou. Deus não nos ama porque somos úteis, irmãos. Ele não nos ama porque eu tenho a possibilidade da oferta, porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego, porque... Não! Sabe que Ele nos ama? Pelo simples fato de que Ele nos ama. É isso. Mas não tem como complicar. Não, é muito simples, eu não consigo entender, não é isso. Não tem que ter alguma vírgula, um parênteses, Não, é isso. Ele nos ama porque Ele nos ama. E esse é o único tipo de amor que eu posso te garantir, irmãos, que a gente pode colocar nossa segurança, a gente pode ter certeza que esse amor é o único amor que não falha, esse amor que não oscila, esse amor que não nos abandona, esse amor que não vai ficar chateado, triste. Esse é o amor que você pode se manter seguro, porque é o único amor que a gente não perde. Eu afirmo isso para ti, sabe o que é isso? Graça. E o Deus da graça salva pecadores como Paulo, como eu, como você. Ele revela o Cristo ressurreto, tanto para o orgulhoso quanto para o mau, tanto para o religioso como para o irreligioso. Mas não é, irmãos, nesse ponto que a graça se dá por concluída na sua obra, porque a graça continua a operar em Paulo e por meio dele, assim como ela deve operar em nós, por nós, em nós e por meio de nós. E o Paulo está testemunhando não só quem ele era e como Deus o converteu, mas também ele está nos ensinando, nos mostrando como é viver a vida debaixo da graça. E primeiro nós lemos no versículo 16 que ele diz o seguinte: Deus se agradou em revelar seu Filho em mim, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse. Com base nas palavras de Paulo, irmãos, nós podemos então constatar que Paulo estava sendo chamado para mostrar a outros quem era Jesus. E aí então nós podemos dizer, analisando esse versículo, que Deus revelou Cristo para Paulo, de modo que Paulo pudesse revelar Cristo para os outros, para que Deus revelou Cristo para Paulo, de modo que pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. Isso nos lembra, irmãos, e traz para nós uma aplicação para hoje. Nós temos a responsabilidade de revelar Cristo a outros por meio de quem somos, do que fazemos e do que dizemos. Eu e você devemos ter mais do que uma crença intelectual. Nós precisamos ter um compromisso de levar a mensagem da graça que nós recebemos para outros. A segunda coisa que nós vemos algo no caminho de crescimento e discipulado desse homem. E o que nós vemos, irmãos, é que esse homem tinha momentos a sós com Deus. E às vezes nós falamos, eu estudava sobre isso e eu falava, caramba, que coisa interessante, porque parece que é uma coisa tão básica. Mas eu pergunto para você aqui, pode ser que eu que esteja repetindo de ano, não vocês. Mas quantos de nós temos tido nossos momentos a sós com Deus? Porque nós vivemos uma época que enfatiza demais a atividade, a realização. Não existe mais reflexão, contemplação. Só que esse tempo a sós com Deus, esse tempo com Deus é fundamental para a vida cristã. Além disso, então tá bom, o tempo a sós com Deus, sim, para que você possa ter a sua comunhão. Mas além disso, irmãos, a vida cristã não é solitária, do outro lado. Paulo precisou trabalhar em união com outros apóstolos. Tendo uma vida cristã enraizada no relacionamento com Deus,
por meio de Cristo e mantendo a comunhão e servindo os outros. Isso leva à adoração a Deus. Entendemos essa graça nos alcança, nos dá um compromisso de que nós precisamos estender isso para outros. Agora, como essa graça surpreendente continua nos transformando, porque é isso que Paulo falou no slide anterior. Eu recebi, mas isso não para em mim, isso precisa transformar a minha vida, ou senão nós vamos aceitar a Jesus e vamos viver uma vida doida aí, louca, e aí nós vamos então um dia ser recolhido para o céu. Como essa graça que é surpreendente nos transforma. No versículo 10, Paulo está dizendo o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Essa pergunta é espetacular. E a resposta deveria ser óbvia para nós. Eu te perguntar: quem acha que a aprovação dos homens, que acha que é a aprovação de Deus? O Evangelho deveria produzir seguidores de Cristo que são corajosos, confiantes, destemidos, que praticam o que é certo, sem se preocuparem com a aprovação ou opinião alheia. Não importa o que falam de mim, eu quero é servir a Deus, eu quero servir a Cristo. Paulo diz que ele não poderia ser um servo de Cristo se vivesse para agradar pessoas. Isso significa, irmãos, que eu e você cristão não pode ser e não será alguém que viva para agradar o homem. E a Bíblia enfatiza a importância desse ponto. Provérbios 29:25 diz o seguinte: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. No Antigo Testamento, o temor a Deus não significava ter medo de Deus, significava ter respeito, estar cheio de respeito, admiração pela grandeza de Deus. Portanto, se nós trazermos isso para o temor, esse entendimento para o temor ao homem, se refere a uma perspectiva humana, que faz com que alguém eleve a importância de um homem, que venere esse homem, que anseie pela aprovação desse homem, e tema que esse homem vá me desaprovar. Eu preciso da aprovação daquele homem, daquela pessoa. Quando isso acontece, irmãos, nós estamos dando uma forma de aprovação humana, direitos e poderes sobre o nosso coração, que só Deus deveria ter. A pergunta de Paulo é clara para nós: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Num outro momento, Paulo traz outra reflexão sobre o mesmo tema para nós. Ele menciona mais uma forma comum de temor ao homem, que poderíamos chamar de serviço sob o olhar. Isso está lá em Efésios 6:7, Colossenses 3:22 e 23. Significa executar um trabalho apenas quando obtiver a aprovação ou recompensa daqueles que estão acima de você. Se alguém está me olhando, eu estou fazendo. Se alguém não está me olhando, eu não estou fazendo. Principalmente aquela pessoa que eu quero aprovação. E se nós olharmos essa matriz, nós vamos ter duas formas de vivermos. Nós vamos viver agradando aos homens, e aí a gente vai ter medo de rejeição, a gente vai sempre viver sobre serviço sobre o olhar, fazer para ser visto, e a gente vai ver uma vida principalmente de escravidão. Agora, se nós vivemos para fazer tudo por Ele e para Ele, nós vamos então agradar a Deus, viver uma vida de amor e respeito a Deus.
nós vamos realmente ter uma gratidão genuína e teremos liberdade, confiança e segurança. Mas afinal, eu estou terminando. Como o Evangelho destrói a necessidade de agradar homens? Como? Porque é esse conflito que Paulo está tendo nesse texto. Espero que vocês tenham entendido isso. Homens falando que a mensagem dele não está errada. E ele começa o texto falando dele. Vocês acham que eu estou preocupado? A maior preocupação nossa, como era de Paulo, era buscar agradar a Deus. Quando Deus olha para nós, irmãos, Deus enxerga Cristo e nos diz: eu me agrado em você. Deus se agrada em nós. E porque Deus se agrada em nós podemos viver de maneira agradável a Deus. E é isso que Paulo está fazendo e ensina para nós. Uma busca por agradar a Deus em vez de agradar as pessoas. A aprovação divina, irmãos, nos liberta para vivermos de maneira que Deus aprova. E vou te contar um segredo. Nem vou cobrar por isso. Ou vou cobrar um brigadeiro. Não preciso me dar um brigadeiro por causa desse segredo. Eu tenho 100% de certeza que se viver para agradar a Deus, você vai agradar todo mundo que está à sua volta. Eu e você desejamos, ansiamos por obedecer a Deus. Não por medo, mas por gratidão. Sabendo que Deus já nos salvou, já nos deu a sua graça e despeja o seu amor por nós. Não vivemos como Deus quer, irmãos, a fim de nos tornarmos seus filhos. Tenho que viver no quadradinho aqui para eu ser filho dele. Não! Nós vivemos para Deus em sinal de gratidão, porque já somos seus filhos. O preço já foi pago, irmãos. Já recebemos graça, já recebemos amor. Paulo não está compartilhando seu testemunho sem razão. Ele nem é um cara que está ali fazendo discurso porque ele quer espiar as pessoas, dar um coach, não. Mas ele faz isso porque ele acredita que aquele discurso ajudará os ouvintes a realmente viverem uma vida de graça. Viver a surpreendente graça. Ele não quer chamar atenção, ele não quer ser aplaudido, ele está realmente preocupado com quem ouve, preocupado com nós. Ele quer que a gente entenda que o cristianismo é um apelo, irmãos, para levarmos não só um pedaço da nossa vida, não só 2 horas no domingo, não só o espírito, mas a mente, o coração, tudo ser levado a Cristo. E Cristo não apela só a nossa mente, Ele enche o nosso coração. E a história de Paulo, irmãos, reafirma para nós que ninguém é salvo por mérito. Se alguém vier com essa ideia torta, você manda embora, que é o diabo. Tudo é graça. A salvação não é recompensa para bons. A salvação é um milagre para pecadores arrependidos. E essa mesma graça, irmãos, que alcançou Paulo ainda salva. Essa mesma graça ainda nos restaura. Essa mesma graça ainda nos transforma. Essa mesma graça ainda nos chama. Essa mesma graça ainda levanta pessoas para cumprir os propósitos que Deus tem nesse mundo. Irmãos, essa surpreendente graça transformou o maior perseguidor, talvez, da igreja em apóstolo. E o mesmo Deus que fez isso continua agindo hoje. E aí talvez a gente esteja cansado, talvez a gente esteja meio friozinho espiritualmente,
Talvez a gente esteja ferido, distante de Deus, mas a graça ainda te alcança. A graça ainda nos alcança, porque o Evangelho continua poderosíssimo, Cristo continua salvando, e Deus continua escrevendo, como fez com Paulo, como faz com a gente, histórias de transformação, histórias de pessoas que são alcançadas por uma graça surpreendente. E quando eles ouvirem os nossos testemunhos, quando eles ouvirem as nossas histórias, eles vão poder dizer, como Paulo disse no versículo 24, e glorificavam a Deus por minha causa, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Irmãos, que nós possamos entender isso, e que a nossa vida também glorifique a Deus. Vamos orar? Feche os olhos.